a gente foi colonizado, né, pelos europeus, né? E os europeus têm a visão deles de mundo, né? E correta ou não correta é a visão deles, né? É a visão que eles aplicaram pra gente. Quando a gente aplica essas teorias ocidentais, né? Que é o capitalismo, que é o comunismo, que é o socialismo, que é o fascismo, enfim, que são todas esses agires que existiram, né? São teorias eurocêntricas, né? Eurocentradas, né? São teorias que vêm dessa ideia. Até a teoria judaico-cristã, né? É uma teoria europeia, vamos assim dizer, né? Desse mundo ocidental, tá? O que a gente estuda dos gregos, o que a gente estuda dos romanos, dos egípcios, querendo ou não, um mundo ocidental, vamos assim falar, né? Os egípcios talvez não, mas dos gregos e dos romanos com certeza. Certo. Então, assim, isso influenciou muito na nossa... A gente estuda isso como base da nossa sociedade. Isso é a base da nossa sociedade. Porque nós fomos colonizados por eles, nossa sociedade se criou através deles, né? Então, isso é a base do nosso viver, né? Há críticas a isso, né? Existem críticas à forma como esse mundo ocidental ele realiza a vida, como ele funciona, né? E essas críticas são o quê? Quando tiveram as colonizações, seja aqui, seja na África, por exemplo, os colonizadores vieram aqui e destruíram tudo, né? Destruíram as culturas que existiam, inclusive construíram seus templos em cima dos templos que existiam aqui com as próprias coisas. Isso é simbólico, né? Sim. Então, assim, para acabar mesmo, catequizaram os índios, né? O índio, ou o povo original, ele era considerado como um selvagem, né? O negro na África era considerado como uma pessoa que não tinha direitos, que não era considerado pessoa, né? Então, assim, o próprio índio aqui não era considerado pessoa no sentido europeu do termo, né? Então, assim, eles vieram, né? Colonizaram, dizimaram, né? Foi um genocídio de todas essas populações, né? Que existiam originariamente nos territórios, e com isso foi o fim, de certa forma, da cultura que existia ali, né? A ideia do decolonial é o quê? Nós, enquanto países do sul global, enquanto países, enquanto cidadãos, enquanto membros do sul global é o quê? São os países que não são os países europeus, que não é Estados Unidos, que não é Austrália, esses países que a gente pode falar que estão no topo do mercado, vamos assim dizer. Mas aí você está falando, assim, de diversos continentes ou da América Latina Não, mesmo? do mundo inteiro, né? Então, assim, são os países do sul global. Se a gente pegar a linha do Equador e ir para baixo, a maior parte desses países que estão da linha do Equador para baixo foram colonizados, né? Tirando a Austrália. Tá. Né? Tirando a Austrália, todos os outros países ali meio que foram colonizados, né? Então, nesses países existem culturas originárias que viviam muito bem aqui antes dos europeus, né? E aí a ideia do bem viver é o quê? Aí eu já trago essa ideia, né? É o quê? Existiam povos aqui nos Andes, os incas, os maias, os andinos, os povos originários da Amazônia, os tupis guaranis e a infinidade de povos indígenas que existiam no Brasil, que tinham um viver que era mais adequado com o planeta Terra, que era mais adequado entre eles, e que eram seres tão inteligentes quanto os europeus, né? Qual que é o critério para falar que um romano ou que um grego é mais inteligente ou mais desenvolvido ou mais, enfim, mais intelectualizado do que um maia, do que um andino, do que um Krenak, por exemplo, né? Qual que é o critério? Se a gente adotar o critério do europeu, que usa roupa, que tem arma e que mora numa casa, ele é mais desenvolvido. Mas se a gente adotar o critério do andino, que tem uma relação em simbiose com a planeta Terra, com os outros seres, que rolam um ecossistema ali entre eles, se a gente adotar essa visão, ele é mais desenvolvido do que o europeu, né? Então, o bem viver, ele faz uma crítica ao que é ser desenvolvido. O que é desenvolvimento, né? O que é ser desenvolvido? É desenvolvido para quem? Para quê? Isso sem deixar de lado essa base que temos também no sentido moral, filosófico, espiritual também desses povos colonizadores. E sem deixar de lado a tecnologia também, né? A ideia não é viver, assim, com todo respeito aos povos originários, né? Mas a ideia não é a gente voltar e viver de escambo, por exemplo, né? De viver vamos todos viver numa aldeia agora. Não que isso não seja interessante, mas a ideia não é falar, olha, São Paulo tem que virar uma aldeia. Isso não vai acontecer, né? Então, assim,
Talvez não num futuro próximo. Então, assim, a ideia não é falar, temos que voltar e viver numa aldeia, vamos viver todo mundo nu, e vamos deixar de usar dinheiro, vamos deixar toda a tecnologia que existe aí, vamos botar fogo em tudo, e vamos fazer um livro novo em aberto aqui, vamos escrever uma coisa. Não é isso, não é isso. A gente pode usar as tecnologias que a gente tem hoje, a gente pode usar os conceitos que a gente pega dos gregos, dos romanos, enfim, dos egípcios, dos orientais e tudo mais, para entender um mundo novo, uma alternativa possível de mundo, né? Uma utopia. A ideia inicial é uma utopia, mas é uma utopia que pode acontecer com essa mudança dessa tábua de valores. Então, assim, eu posso ter um consumo mais sustentável, eu posso ter um consumo diferente, eu posso ter uma vida mais compatível com a vida dos outros seres. Não necessariamente eu preciso, é o que eu te falei, não necessariamente eu preciso consumir uma blueberry se eu tenho um jabuticaba, né? Eu não necessariamente preciso ter 100 pares de sapato, 50 camisetas, né? Pra quê? Por quê? Né? Por conta de um feticismo, de uma alienação que eu preciso mostrar para os outros qual é a roupa, qual é a marca que eu estou usando, né? E é interessante que isso se conecta um pouco nas nossas ideias aqui, que é assim, é legal, a gente tem essa consciência dos povos originários, mas assim, vamos unir, né? É uma ideia de vamos unir as coisas, o que a gente vê de interessante em cada área de consciência, em cada civilização, e vamos trazer aqui para um mundo melhor, assim. Exatamente. Não é uma coisa separatista, pelo contrário. Não, é o contrário. Eu separei um texto aqui do livro que eu achei que vale a pena citar, tá? Oh, por favor, ó. Depois eu vou deixar ali o nome do livro, se alguém se interessar pelo assunto, quiser se aprofundar, também você passa os livros ou, enfim, referências. Lógico. Sobre. Com certeza. Mas Deixa legal. eu só achar aqui. Posso olhar isso aqui enquanto isso? Não, calma lá. Bem viver. Alberto Costa. Na verdade, bom, esse é seu. Opa! Trouxe pra você. Pra Muito você dar uma obrigado. olhada. Não é meu, né? Não fui eu que fiz, mas a gente pode presentear com livros, né? Poxa, ó. Então, eu te presentei com esse livro. Depois eu pego aqui a citação. Não, tranquilo. Não, é o seguinte. Isso faz parte do que eu ia explicar. É até mal educado a gente não colocar dedicatória em livro, né? Eu sempre coloco dedicatória e tal. Nesse livro eu não coloquei. Porque é um livro que é um livro para se movimentar. Depois que você lê ele, passa para frente. Essa é a ideia do bem viver. Essa é a ideia da dialética, entendeu? Então, quando eu apresentei alguém com o bem viver, eu não faço dedicatória. Porque eu falo, depois que você lê esse livro, passa ele para frente. É um livro que tem que estar em movimento. Deixa um outro livro aqui com dedicatória, né? Entendeu? Deixa tipo um caderninho com as dedicatórias. De cada um que leu, né? De cada um que leu. Mas legal, cara. Acho interessante essa visão de conectar, tentar conectar as ideias, de resgatar esses povos, né? Resgatar essas ideias e ver o que estava rolando, né, meu? Porque assim, me parece que hoje a gente vamos apagar e vamos viver a partir de agora. E não Não é o isso. mundo, a sociedade, o universo, ela teve transformações e transformações importantes, momentos importantes. Se a gente não aprender com as coisas que rolaram, a gente não tem como evoluir, né? É entender que existiram ideias interessantes antes do capitalismo, antes do antropoceno, né? Antes do individualismo. Existiam ideias interessantes antes que a gente pode aplicar para o futuro, para um futuro melhor.